tema desse vídeo é a nova forma de controle mundial. Mas por que ele é tão importante? Ele é tão importante porque eu estou trazendo aqui informações absolutamente inéditas dentro do meio cristão e, obviamente, eu estou falando de coisas concretas. Eu vou aqui fazer um react, na verdade, de alguns livros que eu li e que estão me deixando absolutamente estupefatos, do professor de história israelense chamado Yuval Noah Harari. Tá? O Yuval Noah Harari é um professor israelense de história e autor de vários best-sellers, dentre os quais Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã e 21 Lições para o Século XXI. E o seu último livro é Breves Lições para o Mundo Pós-Coronavírus. Bom, gente, eu quero ler alguns trechos aqui do que ele está falando, mas eu vou dizer para vocês que ele faz uma análise sobre as diversas narrativas, visões de mundo que nos séculos passados dominaram, que faziam com que os homens escolhessem. Ele cita 3 visões de mundo, narrativas. Ele fala do fascismo, do comunismo e do liberalismo. Fascismo de Hitler, de Mussolini, o comunismo de Marx, de Lenin e de muitos outros. E o liberalismo de John Locke, que tem muito mais a ver com a cultura ocidental, especialmente com essa visão de liberdade, de livre-arbítrio. Ele vai comentando algumas coisas, ele mostra que essas 3 narrativas, na verdade, são narrativas passadas que estão para entrar em colapso. Algumas já entraram, e que, na verdade, virá uma nova narrativa para o mundo em que as pessoas controlarão não somente aquilo que está fora delas, mas sobretudo o que está na mente delas. E lá na frente eu vou fazer um link e mostrar para vocês como isso se encaixa perfeitamente no chip, que eu entendo ser a marca da besta, e ele inclusive fala sobre a grande importância da introdução desses chips no cérebro. Então, fique aqui até o fim, gente, porque é muita coisa importante. Eu vou estar trazendo alguns trechos do livro que eu vou ler literalmente e comentar, porque se eu falar sem estar lendo, provavelmente eu vou me esquecer de algum detalhe importante. Eu quero começar com um trecho do livro 21 Lições para o Século XXI. Ele fala assim: ainda mais importante, as revoluções gêmeas da tecnologia da informação e da biotecnologia poderiam reestruturar não apenas economias e sociedades, mas também nossos corpos e mentes. Ou seja, quando ele fala que quando você usa a tecnologia da informação e a biotecnologia é aquela que envolve uma tecnologia para a vida, como, por exemplo, você clonar animais, como fazer terapia genética, e isso é o que é a biotecnologia, alterar a genética dos seres. E ele fala aqui também sobre mudar o cérebro das pessoas, No passado, nós humanos aprendemos a controlar o mundo exterior, mas tínhamos pouco controle sobre o mundo interior. Sabíamos construir uma represa e interromper o fluxo de um rio, mas não sabíamos interromper o envelhecimento do corpo. Sabíamos projetar um sistema de irrigação, mas não tínhamos ideia de como projetar um cérebro. Se mosquitos zumbiam em nossos ouvidos e perturbavam o nosso sono, sabíamos matar mosquitos. Mas se um pensamento zumbia em nossa mente e nos mantinha despertos à noite, a maioria de nós não sabia matar o pensamento. E isso é uma verdade, porque muita gente me escreve dizendo: olha, eu tenho pensamentos horríveis e não consigo me livrar deles, As revoluções na biotecnologia e na tecnologia da informação nos darão controle sobre o mundo interior. Olha o que ele está dizendo, que esse avanço da ciência vai permitir que as pessoas controlem as suas mentes e nos permitirão arquitetar e fabricar a vida, literalmente, até mesmo criar um ser humano, Vamos aprender a projetar cérebros, a entender a duração da vida e a eliminar pensamentos segundo o nosso critério.
Ele está então, gente, falando como essa nova tecnologia vai ser capaz, né, de mudar os pensamentos das pessoas, de eliminar pensamentos ruins, de trabalhar e controlar a depressão, etc. Né? Ou seja, a próxima tecnologia que vai se tornar democrática para o mundo inteiro, ela vai controlar a mente das pessoas. Agora, quem vai controlar essa tecnologia? Quem vai controlar esses chips que vão ser introduzidos nas pessoas com a promessa de grandes modificações e melhorias, como melhorar a inteligência, melhorar os sentimentos, os pensamentos suicidas e outros pensamentos ruins que afetam as pessoas? Quem é que vai controlar isso? Então eu vou ler aqui um outro trecho, dessa vez do livro dele, Homo Deus, uma breve história do amanhã. Então, nesse livro, ele afirma que não existe livre-arbítrio. Tá? Ele diz o seguinte: esse conceito de que o ser humano tem livre-arbítrio para fazer o que quer, né? Explicando por que algumas pessoas escolhem comer banana e não maçã, explicando por que você, quando vai escolher a parceira da sua vida, você prefere uma morena do que uma loira, ou uma pessoa mais cheinha do que uma pessoa mais magrinha. Ele diz que todas essas decisões do ser humano não são por conta do livre-arbítrio, mas por conta de processos eletroquímicos que acontecem dentro do cérebro, tá bom? Bom, ele crê que embora o nosso cérebro tenha um fluxo de pensamentos, esses pensamentos e vontades não são livres, mas são consequências, portanto, de reações eletroquímicas aleatórias, tá? Ele chega a afirmar que o indivíduo que pega numa faca e mata o seu vizinho não fez por escolha própria, mas por um determinismo eletroquímico do seu cérebro. Então vejam que conclusão perigosa. Se o indivíduo toma decisões de matar alguém, não porque ele tem livre-arbítrio e escolha, mas por conta de um determinismo interior eletroquímico que domina o seu cérebro, então, de duas uma, ou a pessoa que está fazendo o mal, ela não pode ser culpada, porque ela é simplesmente uma máquina, né? Resultado, né, de processos eletroquímicos no seu cérebro, ou nós temos que interferir no cérebro das pessoas para que elas não façam mais isso. Isso é totalmente perigoso e completamente contrário à Bíblia, gente. Completamente contrário à Bíblia. Em seguida, ele afirma que a ciência está entendendo a necessidade de conhecer e de interferir no funcionamento do cérebro para atuar de forma positiva nas decisões humanas. Olha o que ele vai citar aqui, olha. Experimentos realizados com o Homo sapiens, né, com o homem, que assim como ratos, humanos também podem ser manipulados e que é possível criar ou extinguir sentimentos complexos, como amor, raiva, medo e depressão. Ele diz que os ratos, né, os chamados ratos biônicos, o que são os ratos biônicos? São ratos que são usados no laboratório com eletrodos, né, com estimulações nas áreas sensitivas, nas áreas de desejo. Então eles dizem que assim como você manipula os ratos para fazer o que você quiser, para ir para a direita ou para a esquerda ou para a direita, para subir uma escada, para saltar de um lugar alto que ele jamais faria, através de estimulação com eletrodos, os cientistas fazem isso. E eles dizem que os humanos também podem ser manipulados, né, se houver uma interferência nos processos eletroquímicos do seu cérebro, tá? E pode, inclusive, criar ou extinguir sentimentos complexos como amor, raiva, medo, depressão. E também fé, ou falta de fé. Aí ele continua dizendo: militares nos Estados Unidos começaram recentemente a fazer experimentos mediante a implantação de chips de computador no cérebro. Olha lá. Na expectativa de usar esse método para tratar soldados que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático. São aqueles soldados que foram para a guerra, viram muita guerra e voltam maluquinhos, né? Então, os americanos começaram a introduzir chips nos cérebros dos militares para tratar esse estresse pós-traumático
e acabando com ele, né? Aí ele continua dizendo: no hospital Hadassah, em Jerusalém, médicos foram pioneiros em um tratamento inovador para pacientes que sofrem de depressão aguda. Eles implantavam eletrodos no cérebro do paciente e os conectaram a um minúsculo computador introduzido no peito do paciente. Ao receber um comando do computador, os eletrodos utilizam correntes elétricas fracas para paralisar a área do cérebro responsável pela depressão. Isso não quer dizer que não aconteça, é claro que acontece. Tá? O homem está entendendo como funciona o cérebro, até descobrindo as áreas do cérebro responsáveis pela depressão. O tratamento nem sempre é bem sucedido, mas em alguns casos os pacientes relataram que o sentimento de vazio, de escuro que os atormentava havia desaparecido como que por magia. Um paciente queixou-se de que vários meses após o tratamento tivera uma recaída e fora acometido de grave depressão. Ao ser examinado, os médicos descobriram a causa do problema. A bateria do computador havia descarregado. Quando trocaram a bateria, a depressão rapidamente desapareceu. Queridos, isso já está acontecendo, inclusive eu conheço uma pessoa que fez a utilização desse método e melhorou. Então, de fato, a ciência está descobrindo como interferir em questões do cérebro, inclusive como combater a depressão. Aí você vai falar: nossa, que maravilhoso. É óbvio, nesse particular é bom mesmo, mas e os outros efeitos, como amor, raiva, ira, fé e outras coisas mais? Em seguida ele fala dos efeitos de alguns capacetes transcranianos colocados em soldados de elite, tá? Aqueles que são os atiradores de elite, né? Aí ele conta a história de uma jornalista americana que foi fazer uma matéria, né, num desses centros de treinamento de elite do exército americano, e ela usou esses capacetes transcranianos e ficou absolutamente assim estupefata com o que aconteceu. Eu vou ler para vocês. Sally Adey, uma jornalista da New Scientist, teve permissão para visitar uma instalação de treinamento de atiradores de elite e verificar os efeitos em si mesma. Primeiro ela entrou em um simulador de campo de batalha sem usar o capacete transcraniano. Você já deve ter visto isso, né? Sally descreve como o medo a invadiu quando viu 20 homens mascarados usando cinturões com bombas suicidas e armados com fuzis avançando em sua direção. Para cada um que consigo matar com um tiro, escreve Sally, mais 3 atacantes aparecem do nada. Certamente não estou atirando com rapidez suficiente e o pânico e a incompetência fazem com que eu trave a minha arma continuamente. Felizmente para ela, os atacantes eram apenas imagens de vídeo, projetadas em gigantescas telas em torno dela. Ainda assim, ela ficou tão desapontada com seu fraco desempenho que preferiu largar o fuzil e sair do simulador. Depois disso, Sally foi conectada ao capacete. Ela relata que não sentiu nada fora do comum, exceto um leve formigamento e um estranho gosto metálico na boca. Mas começou a acertar os terroristas um por um, fria e metodicamente, como se fosse Rambo ou Clint Eastwood. Quando 20 deles correram para mim, brandindo com suas armas, eu calmamente apontei meu fuzil, fiz uma pausa para respirar profundamente e acertei o que estava mais próximo, antes de apontar para o alvo seguinte com tranquilidade. Não senti o tempo passar e de repente ouvi uma voz dizendo: bem, acabou. As luzes se acenderam no simulador. Naquele súbito silêncio entre os corpos que me cercavam, eu estava à espera de mais atacantes. E fico um pouco desapontada quando a equipe começa a remover os meus eletrodos. Vocês percebem, gente? Uma jornalista que não tinha nada a ver, quando ela fez a experiência sem o capacete, ela sentiu medo, né, de enfrentar aqueles terroristas, aqueles inimigos. Mas quando ela pôs o capacete transcraniano com os eletrodos, ela perdeu o medo, aumentou a sua capacidade, ela matou todo mundo e ainda sentiu chateada quando acabou o experimento.
houve uma alteração clara no seu cérebro por conta de um capacete transcraniano. E aí o Harari continua dizendo: o experimento mudou a vida de Sally. Nos dias seguintes, ela se deu conta de que tinha passado por uma experiência quase espiritual. O que definia a experiência não era ter se sentido mais esperta ou ter aprendido mais depressa. Presta atenção aqui. O que fez o chão sumir foi que, pela primeira vez na minha vida, tudo o que havia na minha cabeça finalmente silenciou. Meu cérebro, livre das inseguranças e dúvidas, foi uma revelação. De repente, houve um silêncio incrível. Espero que você consiga me entender quando eu lhe disser que o que mais quis nas semanas seguintes, a minha experiência, foi voltar para lá e conectar-me àqueles eletrodos. Olha lá, o vício que isso causou. Comecei também a fazer uma porção de perguntas. Quem era eu, além daqueles gnomos zangados e amargos que povoam a minha mente e me fazem fracassar por estar atemorizado demais para tentar? Ou seja, quem era eu? Por que eu tinha todos aqueles pensamentos que me aterrorizavam e de repente eles sumiram, né? Algumas dessas vozes repetem os preconceitos da sociedade. Algumas ecoam nossa história pessoal. Algumas articulam nosso legado genético. Todas reunidas, de Sally, criam uma história invisível que dão forma às nossas decisões conscientes de um modo que raramente percebemos. O que aconteceria se pudéssemos reescrever nossos monólogos interiores, ou seja, os nossos pensamentos, ou mesmo ocasionalmente silenciá-los por completo? Ela ficou maravilhada porque, além dela ficar mais corajosa, mais competente para atirar naquelas imagens, ela deixou de ter pensamentos ruins que acompanhavam a sua mente o tempo todo. E ela quis voltar lá mais vezes para sentir aquela experiência de um silêncio, de um vazio, de uma falsa paz, de uma tranquilidade. Agora, gente, o Harari já diz que nós não podemos perder a oportunidade que o mundo nos deu no que diz respeito à humanidade a aceitar alguns tipos de controle por conta de uma enfermidade que foi generalizada. Ele diz claramente que hoje os países, os líderes das nações querem entender não só aquilo que passa fora do nosso corpo, mas dentro do nosso corpo. A nossa temperatura corporal, se temos ou não algum tipo de vírus, algum tipo de bactéria, se temos ou não alguma propensão para ficarmos doentes. E também, isto certamente evoluirá para compreender os padrões de pensamentos, ou seja, ler a mente dos homens. Isto é o futuro, gente, do que vai acontecer no mundo e na humanidade. A introdução desses chips vai não só controlar as pessoas, o que elas pensam, vai saber de tudo que elas fazem, a localização que elas estiverem, mas também vai interferir nos seus pensamentos, nas suas decisões e, sobretudo, nas suas convicções e na sua fé. Vocês estão entendendo agora porque aquele que receber a marca da besta, ele não terá mais opção de ser salvo? Porque simplesmente a introdução desse chip nas mentes das pessoas vai interferir diretamente no que elas creem, no que elas pensam. E se estes que controlam a tecnologia acharem que a religião que deve ser usada é a religião mundial que vai ser estabelecida pelo anticristo, o chip será um instrumento poderoso para tirar as convicções antigas e para introduzir convicções novas. Então, gente, olha, eu vou fazer mais vídeos a respeito desse tema, porque agora estou mergulhando aqui, mas eu quero que vocês me ajudem a compartilhar esta informação, porque ela é de suma importância. Isso já está acontecendo. As pessoas já não estão escondendo mais. Isso já está nos livros. E o mundo, num primeiro momento, não vai aceitar. Mas quando ele descobrir quais os benefícios, vejam o que essa jornalista Sally disse. Que coisa maravilhosa, quando eu deixei de ter, a minha mente. Quem sou eu? Uma pessoa que tem pensamentos que são como gnomos que ficam me importunando na cabeça. Que maravilhoso foi ficar silenciada dessas vozes ruins na minha cabeça. Olha que coisa, gente.
Quando o mundo descobrir como isso é positivo num lado, as pessoas vão pedir para terem esses implantes. Porque os implantes melhorarão a sua capacidade cognitiva, as suas lembranças, a sua inteligência. Do mesmo jeito que ela melhorou a sua performance, ficou mais calma, acertou mais os bandidos, esses chips serão, de fato, um impulsionamento do cérebro humano. Por isso que eles chamam o livro de Homo Deus. Porque Homo sapiens é um ser humano como nós somos, segundo a visão dele, né? O ser humano na visão do homem ao natural, né? Debaixo dos seus pensamentos, das suas inclinações, da sua química. Mas o Homo Deus é aquele que interfere em tudo isso, na medida que ele constrói uma tecnologia, desenvolve uma tecnologia e bota um chip na sua própria cabeça que vai, entre aspas, segundo ele, melhorar a vida das pessoas, vai tornar as pessoas mais afáveis, mais pacíficas, mais inteligentes, controlando os seus instintos animalescos interiores. Vocês estão vendo o perigo disso, gente? Pois é, nós estamos vendo, está diante dos nossos olhos, todo o império do anticristo se formando, a tecnologia que vai permitir que ele domine sobre todos, está se formando diante dos nossos olhos.